This call is now being recorded. Olá, meu nome é Alana Maia de Souza e eu sou acadêmica do curso de Educação Física Bacharelado do Centro Universitário Leonardo da Vinci. E essa videoaula faz parte da avaliação da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2. E a temática que eu escolhi foi o treinamento funcional para crianças. Bom, o objetivo é analisar as características e as definições do treinamento funcional e ver quais delas são recomendadas para o público infantil. Mas antes de ir para a definição, de fato, do que é o treinamento funcional e quais são as suas características, eu vou falar um pouquinho sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre o nível de atividade física que as crianças e os adolescentes devem ter. Então, a OMS recomenda que crianças e adolescentes devem participar de brincadeiras, de jogos, esportes e atividades que envolvam recreação e locomoção. E quem está nessa faixa de idade deve participar de pelo menos 60 minutos de atividades físicas diárias, sejam moderadas ou intensas. E aqui nós temos o exemplo, né, de moderada caminhada para a escola, ou alguns jogos recreativos, ou intensas de corridas e jogos esportivos. E tendo que somar 300 minutos de atividade física por semana. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a influência da atividade física no desenvolvimento da criança. E, de acordo com o Virgílio, 2015, crianças na faixa etária de 5 a 12 anos devem ter uma rotina diária de atividade física que promova a ela o desenvolvimento das habilidades básicas, que é nada mais como o caminhar, o correr, o saltar, o pular, né, o agachar, o empurrar, que são atividades que a gente vai desenvolver, né, no normal do nosso corpo, mas que possa promover esse desenvolvimento de uma forma melhor. Porque essas são base para aquisições de novas habilidades e a realização de atividades mais complexas. Então, um exemplo prático, né, seria se uma criança futuramente quiser se tornar um atleta de salto em distância. Ela, primeiramente, tem que ter a base do salto, com os 2 pés e tudo mais. Então, essa habilidade básica vai servir para uma técnica que vai levar ela a ser um atleta de alto rendimento. Então, esse é um exemplo das habilidades básicas para a aquisição de novas habilidades. E de acordo com Silva, uma criança que, durante a sua fase motora fundamental, teve oportunidade, instrução e encorajamento para se aproximar e vivenciar uma gama diferenciada de habilidades fundamentais, tende a manifestar estágios maduros e a possuir no seu acervo motor um amplo repertório de movimento. O que Silva está tentando dizer é que a criança que tem a oportunidade de acesso e incentivo para praticar atividades físicas, futuramente ela vai ser muito mais desenvolvida e vai ter mais facilidade para adquirir novas habilidades, que é o exemplo do atletismo, por exemplo, né? Uma criança que não teve a oportunidade de pular uma poça de água quando criança, ela provavelmente vai ter mais dificuldade de aprender isso quando adulto. Então, a criança se torna muito mais desenvolvida motoramente se ela tem a oportunidade de praticar praticar atividades que ajudem ela a desenvolver essas habilidades. Agora sim, nós vamos definir o que é o treinamento funcional de acordo com alguns autores. Então, de acordo com Monteiro e Evangelista, o treinamento funcional teve a sua origem lá nos profissionais da área de fisioterapia e reabilitação. Eles foram os pioneiros na utilização de exercícios que imitavam as práticas dos pacientes em casa ou no trabalho durante a terapia, que possibilitava um breve retorno à sua vida normal e às suas funções laborais após uma lesão ou cirurgia. Então,
Pode ser observado que o condicionamento físico é conduzido por meio de exercícios integrados para que eles sejam alcançados padrões de movimentos mais eficientes. Ou seja, nesse tipo de treinamento, os músculos não trabalham de forma isolada e sim em sinergismo, que é de uma forma conjunta. Todos os músculos trabalham de uma forma juntas para um único movimento. Dessa forma, ocorre um fortalecimento dos músculos, das funções cerebrais, que são responsáveis por todo o controle do nosso corpo. Então, o treinamento funcional, de acordo com Monteiro e Evangelista, são os movimentos que a gente já utiliza no nosso cotidiano para aprimoramento e da eficiência dos movimentos. Bom, de acordo com Delia, 2017, o treinamento funcional é puxar, empurrar, estabilizar, levantar, arremessar, correr, saltar, para fazer o nosso corpo uma ferramenta que produza movimentos mais eficientes, melhorando a performance e prevenindo lesões, em um processo de aprendizado, desafio e evolução constante. O que determina a dinâmica de tudo que é feito durante o treinamento são os objetivos e as necessidades reais e o potencial de movimento de cada atleta ou aluno. Então, o que esses autores estão dizendo é exatamente o que foi dito antes. Pegar os movimentos do nosso corpo, que a gente já vai, né, no nosso cotidiano nós utilizamos, e aperfeiçoar para que ele se torne nosso corpo se torne mais eficiente na sua movimentação. Agora, pensando, analisando as definições desses dois autores, né, de três autores, Monteiro e Evangelista e o Delia, será que o funcional ele é de fato recomendado para crianças? Então vamos ver aqui, ó, segundo D'Ancona, 2016, qualquer pessoa pode praticar o treinamento funcional, desde crianças a idosos, pois o treinamento funcional ele é adaptado para cada nível de dificuldade. São feitos movimentos para o aperfeiçoamento dos movimentos naturais do corpo, que foi o que os outros dois autores disseram. Para a autora, o treinamento funcional é mais indicado do que a musculação para as crianças, pois proporciona melhor coordenação motora e possibilita que a criança se concentre durante a execução dos movimentos. Então, é justamente a atividade super indicada para as crianças, cumpre com a ideia, né, do desenvolvimento infantil, de oferecer à criança a possibilidade de se desenvolver utilizando as habilidades básicas. Temos outra autora aqui que também concorda e complementa a ideia da D'Ancona. De acordo com Schmutz, 2016, para crianças e adolescentes, o foco é o aprimoramento das habilidades motoras fundamentais. Então, olha aí as habilidades fundamentais novamente sendo citada. E os padrões de movimentos, que também já foi citado, que são atividades motoras comuns, como correr, saltar, agachar, agarrar, rebater e etc. Essas habilidades servem de base para outras mais complexas. Então, é exatamente o que foi dito lá no início. Além da aprendizagem desses movimentos, são desenvolvidas capacidades físicas, as nossas valências, que é coordenação, equilíbrio, força, flexibilidade, potência, resistência, velocidade e agilidade. E também desenvolve os músculos estabilizadores, conhecido como core, que é extremamente importante na fase de crescimento, pois evita problemas posturais. E eu vou chamar a sua atenção rapidamente para o core. O core, ele é um conjunto de 29 pares de músculos que compõem, né, o nosso tronco, são compostos pelo abdômen, os músculos da lombar e do quadril. Ele é responsável pela estabilização da nossa coluna vertebral e pela gerar força para os nossos movimentos.
Então, é muito importante que o core, né, o núcleo do nosso corpo esteja fortalecido para que não haja problemas de postura, né, desvios posturais que podem causar lesões e até problemas que têm que ser corrigidos com cirurgia. Então, é muito importante que o core esteja fortalecido, né, independente se é adulto ou criança, é muito importante dar atenção para o nosso core. Bom, eu vou chamar atenção para 3 benefícios em específico do treinamento funcional para crianças. Ele promove o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Por quê? Primeiro, o motor já foi mais do que explicado, né? O cognitivo, porque a criança precisa se concentrar nos exercícios que ela vai fazer. Então, se ela precisa correr, se ela precisa trabalhar as coordenação motora, a lateralidade, ela precisa se concentrar. E isso, ela desenvolve o cognitivo dela também. E o afetivo. Geralmente, essas aulas de treinamento funcional são oferecidas para grupos, mesmo que pequenos, de outras crianças da mesma faixa etária, o que ajuda ela a desenvolver também o lado afetivo, né? O trabalho em equipe, enfim. Isso depende muito da metodologia que o profissional vai estar utilizando. Proporciona também um gasto alto de energia e regula o sono e o apetite. E esses dois, no momento em que estamos passando, nunca foi tão importante, porque as escolas estão fechadas, que eram os lugares onde as crianças tinham maior acesso à atividade física, era na escola. Então, elas estão em casa, ociosas, na frente de um computador, na frente de um celular, jogando videogame, sem poder sair muitas vezes, e isso aumenta muito os níveis de sedentarismo, doenças relacionadas, né, à obesidade infantil e problemas emocionais, né, sociais que a criança pode desenvolver. Então, nesse momento, nunca foi tão importante a criança estar praticando alguma atividade física. E o treinamento funcional, por ter todos esses benefícios, é mais do que indicado para isso. Bom, então eu concluo, né, de acordo com tudo que foi analisado, que o treinamento funcional possui sim características que permitem ser aplicado para a criança, trazendo diversos benefícios por seu desenvolvimento integral para as crianças que estão praticando, né? Então, ainda mais agora, né, como falei, que as crianças estão em casa devido à pandemia, pelo Covid-19, então o treinamento funcional é uma boa opção para as crianças estarem praticando, né, essa atividade. Mas lembrando, assim, um atento, né, que toda atividade física, para ter eficiência e ser praticada com segurança, precisa ser aplicada por um profissional capacitado. Então, um profissional de educação física ou um fisioterapeuta, alguém que tenha capacidade de estar aplicando esse tipo de atividade para esse grupo, né, infantil. Então, essa é a minha conclusão, esse foi o meu trabalho, e eu espero que tenha ficado claro os benefícios e o objetivo foi alcançado, né? Então, eu agradeço a participação por ter assistido até aqui e até a próxima.